Olá, eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar um arranjo bem fácil com pinhas e laço numa toalha de chá. E o texto que eu escolhi está no Salmo capítulo 23, versículo 4, que diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Aqui nós temos o risco que você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br ou no link na descrição do vídeo. Nós vamos começar pelo fundo. Eu vou usar um pincel número 10, pratinho, e olha o que eu vou fazer. Uma pincelada de verde pinheiro, uma pincelada de água. Misturo. Viu como ficou bem mais líquido? Aí eu tiro o excesso de tinta desse pincel e eu vou começar pelos cantinhos. Aqui, depois eu vou passar esses risquinhos, tá vendo? São galinhos do pinheiro em cima da fita. Por isso que eu comecei bem por ali. Agora, eu tenho aqui, ó, a fita e um cantinho aqui. Você viu que eu pego tinta aqui, ó, na beiradinha. Aí, eu começo com essa tinta sempre nos cantinhos. E vou limpando meu pincel pra fora. Mais um pouquinho. Aqui eu tenho outro galinho de pinheiro. Onde eu tenho galinho de pinheiro, eu já vou deixar assim um pouquinho mais forte. Mas ainda não tô fazendo galinha do pinheiro, tá? Cantinho. Um pouquinho aqui. Você viu que aqui, ó, tá bem forte, que é onde eu peguei a tinta e comecei. Aí, depois que eu gasto essa tinta, o pincel fica bem limpo. Aí a gente pode fazer isso aqui, ó. É pouquíssima tinta, só que tá bem úmida, porque eu diluí com água. Então, o que acontece? Ela vai penetrar na cerda do tecido e não vai desbotar. Ela não vai sair. Agora, se você deixar muito superficialmente, aí sim, corre o risco das penugens, né? A superfície do tecido, ela vai se desgastando e a pintura vai ficando fraquinha. Então, por isso que eu gosto de colocar um pouquinho de água. Você pode usar o diluente, você pode usar o aquarela silk, até mesmo o clareador. Ó, cantinho, começa sempre no cantinho, aí vai limpando o pincel. Aqui era a pinha, aqui não é cantinho, esse cantinho todo é da pinha, é aqui, ó. E esse verdinho aqui é um galinho de pinheiro que vai sair do lado de lá. Então, eu já vou deixar aqui mais fortinho também. Olha como o pincel fica bem limpo, a gente pode levar até o final, que não vai manchar. Aquela pincelada aqui é fundo. Aquela pincelada de tinta que eu coloquei aqui, acredito que vai chegar para fazer inteiro o trabalho. Aqui temos de novo o galinho do pinheiro. Esse tecido, ele é assim bem grosso, meio rústico, mas é ótimo para pintar. Eu não sei a marca, tá? Tenho bastante tempo já essa toalhinha de chá, esperando uma oportunidade para fazer um desenho nela.
mas eu sei que é tecido comprado em metro. E aqui, o último galinho de pinheiro. Pronto, todo o fundo. Olha, ainda sobrou tinta. Mas não precisa mais fundo, não. Agora, nós vamos fazer aqui, ó, essa parte e essa parte aqui da fita, que estão por trás. Eu vou preencher totalmente essa parte aqui com vermelho vivo. Agora, eu vou usar um pincel menor, um número 2 e o verde pinheiro para fazer aqui uma sombra, que eu vou puxar um pouquinho assim pelo meio. Desse outro lado também, um pouquinho de sombra e vou puxar um pouquinho pelo meio. Depois a gente tem a dobrinha. Essa parte aqui, ó, ficou por trás. Então, vai levar um pouquinho de sombra aqui. Assim. Eu não vou colocar mais luz nem sombra aqui, porque eu quero passar o glitter no contorno. Então, quando a gente trabalha muita luz e sombra, muita minúcia, o glitter acaba cobrindo depois. Então, aqui é só mesmo colocar a luz e a sombra no lugar certo. Agora, eu vou preencher de vermelho essa parte grande aqui de baixo. Agora que eu preenchi, você viu que aqui eu nem levei o vermelho até o final, porque vamos ter galinhas de pinheiro. Aqui temos uma dobra. Eu vou colocar a sombra nessa perna de cá. E aqui vai ficar clarinho, ó. Depois, aqui, puxo um pouquinho pelo meio. Deixa meio esfumado. Aqui também. Puxo um pouquinho pelo meio. Depois, aqui nós temos outra dobra. Eu vou deixar a ponta mais escura. É bem estreitinho, mas você tem que ter um lado mais escuro e um mais claro para mostrar a torção. E aqui na ponta, eu vou pôr bem no pezinho aqui, ó, pontinha, um pouquinho de sombra. Se precisar, você pode fazer isso, voltar com o vermelho vivo para realçar o lugar da luz. Se quiser fazer com o vermelho fluorescente, também pode. Fica bonito, mas aí, assim. Mas não precisa ser o fluorescente. Com o próprio vermelho vivo, a gente consegue realçar a luz, ó, aqui. Só não coloque nunca branco no vermelho vivo. Pronto, agora nós vamos fazer os galinhos de pinheiro. Só que nós vamos usar o verde pântano. Eu já vou começar por esse aqui. Com esse pincel que tá aparadinho e durinho, eu vou pegar o pântano de um lado só, eu coloco pra cima a tinta e vou fazendo linhas. Não faça muitas. Se você seguir o risco, vai estar de bom tamanho. Agora, eu tenho um pouquinho aqui também. Eu já vou aproveitar para fazer. E esse vai sair aqui de dentro. Vai passar por cima da fita. Procura não deixar todos eles do mesmo tamanho. Deixa um maior, outro menor. Agora eu vou usar um pouquinho do verde maçã e vou fazer umas linhas por cima. Não vou nem usar o pincel zero, porque como eu disse, eu não quero ele muito cheio de firula. Eu quero assim um desenho mais rústico mesmo, mais simples. Um risco, a minha intenção era fazer para você um risco bonito, colorido, rápido e que desse um destaque. E é assim que vai ficar esse desenho. Eu acho, vai ficar lindo. Agora, eu tenho aqui, ó,
um pouquinho dos galinhos também. Saindo ali de dentro, que vai ficar bem escuro. Não vai ter muito, não vai abrindo assim, acompanhando a pinha, tá? Ele tá atrás da pinha, então só vão aparecer algumas linhas aqui. E aqui assim, ó, 5 risquinhos. Pronto, e já venho com verde maçã. O ideal é que você espere secar um pouquinho o verde pântano, porque o maçã, ele é transparente. Se você coloca em cima do pântano bem molhado, é capaz do maçã sumir totalmente. Se isso acontecer, depois você pode voltar com um pouquinho mais do maçã para iluminar um pouquinho isso aí. Não, agora acho que eu vou pegar lá em cima, vou fazer aquelas 2 folhas de lá de cima para você ver e as 2 bolinhas vermelhas. Lá tá um pouquinho mais complicado. Agora eu peguei um pincel número 8, que também está seco e durinho, aparadinho. Eu vou fazer assim, eu vou preencher a folha com o verde maçã. Agora, você sabe que eu sempre deixo aquele risco do meio e aquela ranhura. O risco do meio e a ranhura. Essa ranhura é bem interessante para você seguir o lado que você vai puxar a sombra. Pezinho sempre escurinho. Ó, fiz 3 ranhuras aqui desse lado e do lado de cá eu vou colocar aqui, ó, bem no espinho, uma pincelada para dentro. Deixar ela mais escura um pouquinho, por mais um pouco. Agora nós vamos iluminar com o marfim. Se eu coloquei o pântano e puxei para cá, agora eu coloco o marfim. Você viu? Eu coloco, não fiz uma linha. E vou puxar esse marfim pro lado de lá. Eu não vou puxar aqui em cima do pântano, vou puxar aqui em cima do verde maçã. Ó, coloquei de 3 vezes. Esse tecido, ele é grosso, ele absorve bastante a tinta. Agora aqui eu vou colocar também, ó, no lugar onde tem o verde maçã. E vou deixar essas pinceladas assim, arranhadas. O acabamento dessa folha é bem simples. Eu vou usar o próprio verde pântano para fazer as pontas. Para fazer aqui, ó, acentuar a ranhura pro lado de lá que eu não tinha, eu coloco um semi-contorno, ponta e ponta. Eu gosto delas assim com bastante espinho. Ali acho que eu tenho que arrumar um pouquinho. Essa é a hora quando você precisa arrumar alguma coisa, essa é a hora. Um contorninho, não precisa contornar inteira, tá? Viu que eu não contornei inteira, mas se precisar, desse lado a folha tá por cima dessa área escura de pinheiro, de galho de pinheiro. Então eu vou fazer um contorninho aqui com o marfim. Vai acentuar um pouquinho mais. E no centro eu vou colocar um risquinho também, com o marfim. Bom, folha pronta. Vamos fazer essas 2 bolinhas que ficaram por baixo desta outra folha. Nós vamos usar também o vermelho vivo. Eu vou preencher. Quero fazer de forma a ficar bem simples, com um efeito bem bonito. Você viu que elas estão por trás da folha, né? Então, eu vou pegar um pouquinho do verde pinheiro e vou fazer uma sombra aqui do lado onde ela tá por baixo. Temos 2, aqui elas são divididas. Esta ficou redondinha, então ela tá por cima desta. O que acontece?
ela fica clarinha desse lado e escura essa que tá por trás. E agora, aquela dali ficou só vermelhinha. Eu vou colocar um pouquinho de sombra aqui, ó, que tá embaixo da folha. E nessa eu vou pôr um pouquinho de sombra aqui. Você viu que eu fiz meio que um sorriso? Não é para fazer reto de forma nenhuma. Se você fizer reto, você tira a noção do redondo. E não é para deixar um risco, e também não é uma pincelada assim. Eu coloco a tinta e dou uma esfumadinha. Ainda posso até voltar com um pouquinho do vermelho, se precisar. Ó, se você passar um pouquinho do vermelho em cima, vai ficar mais delicado ainda. Nessas bolinhas, eu gosto de colocar um pontinho branco. É um pontinho mesmo, não dá para esfregar para esfumar não, tá? Deixa assim. E depois só glitter em volta, acabamento. Olha, já fiz também essa folha. Viu como aqui, em cima do escuro, eu coloquei o contorninho com o marfim? E já fiz as duas bolinhas. As duas estão por trás da pinha, então aqui ficou escuro e eu coloquei o escuro nessa de trás e depois aqui aquele sorriso e o pontinho branco. Agora nós vamos fazer a pinha. Para fazer a pinha ela é alta, gordinha, então essa área aqui, ó, é a área de luz. Eu vou usar nesse espaço o marrom café, que é a primeira cor. Olha só, eu não chego na beiradinha. E deixo sempre esfumado, não pode deixar aquela linha, tá? Você coloca a tinta e vai abrindo para fora. Segundo tom, cerâmica. Eu quero essa pinha assim, bem marrom. Mas eu não vou usar o marrom. Olha, aqui eu chego bem na borda já, bem na beirada. E eu vou misturar esse cerâmico com o marrom café. Dou uma esfumada também e eu vou concluir com o sépia. Essa área aqui é uma entranha. Então, aqui tá bem escurinho, tá por trás da folha e ela já tá abaixando, tá? Aquele alto que ficou bem aqui, ali já tá no final. Aqui também, ó, no contorno, eu venho trazendo sépia, mas só fazendo uma sujeirinha. Só vai ficar escuro mesmo aqui nesse canto. E depois nesse canto. Aqui eu vou limpar o pincel em cima do cerâmica. Olha como eu tenho um degradê de cores. Do ladinho eu posso pegar assim bem pouquinha tinta e venho colocando, fazendo aquele acabamento. Porque o objeto, quando ele é redondo ou oval, que é o caso aqui da pinha, ele nunca termina na mesma tonalidade, porque senão ele fica plano. Para a gente conseguir o efeito do arredondado, você tem que ir trabalhando com tons mais claros para os mais escuros. A base tá pronta. Agora nós vamos usar, tô usando aqui um pincel número 8. E ele tá, eu tava lidando com ele aqui, então ele não tá muito durinho, mas ele tá com a cerda bem firme. E eu vou usar o marfim. Olha, carreguei de tinta assim, bem de pezinho. Agora eu vou começar aqui, bem nesse ponto. Eu vou fazer isso aqui, ó, uma pincelada curva. O jeito da pincelada quase não é tão interessante quanto a uniformidade, tá? Elas têm que ficar, as pinceladas, mais ou menos do mesmo jeito. Você viu que eu tô fazendo curvo, sempre intercalando. Aqui, ó, agora eu venho com mais uma, depois aqui mais uma e aqui mais uma.
Depois, eu não venho com outra aqui, eu venho aqui, ó, onde as duas aqui se encontraram. Mantendo mais ou menos o mesmo tamanho. Depois, aqui. Aí, eu já venho pro canto, ó. Aqui vai mais uma e aqui vai um pedacinho. Aqui venho mais uma. Aqui pode ficar uma sujeirinha, assim, como se fosse uma outra. Mas nunca com muita tinta aqui em cima do escuro. Agora eu começo, sempre você vai fazendo assim, intercalando. Nos intervalos, você põe mais uma pincelada. E começando aqui pelo meio, que é onde tá mais claro. Olha, agora, aqui eu tenho mais uma. Daí eu já venho pro lado de cá, já vou colocar mais uma aqui. Pedacinho aqui. Carrego de tinta de novo, eu venho aqui. Olha como a gente vai formando a pinha. Sempre que eu carrego de tinta, eu começo aqui no centro, que é o lugar da cor mais clara. Agora, eu peguei tinta e coloquei essas duas. Eu já vou terminar aqui com mais uma, que eu já fecho aqui perto da folha. Eu vou pegar mais um pouquinho de tinta e não vou direto. Eu vou tirar o excesso, aí eu venho aqui, ó, no cantinho. Eu ainda tenho bastante tinta, então eu venho fazendo aqui a outra. Pego tinta, eu vou tirar o excesso, sempre nessas centrais aqui, você tira o excesso de tinta. Porque essas áreas, elas são bem escuras, então elas não podem ter muita claridade. Você tem que apertar o pincel ali, sujinho só. Ó, peguei de novo bastante tinta, eu vou tirar o excesso aqui no centro. Aí, eu venho pra cá. E outro detalhe, é bom que esteja úmido, para você fazer essa pincelada com o marfim. Porque se tiver seco, o marfim não vai fazer isso aqui, ó. Ele não vai sumir, ele não vai ser absorvido na área de sombra. Aqui praticamente vai ficar bem escurinho quando secar. E aqui no meio já tá ficando um pouco mais claro, porque eu já coloquei várias pinceladinhas extras enquanto eu tava tirando o excesso para fazer aquelas lá de trás. Se precisar, você pode pegar assim um pincelzinho menor para dar uma ajeitadinha aqui, ó, nos finais. Só para encostar o pincel nesses lugares onde não coube uma pincelada inteira, mas que ficou escurinho, precisando de um pedacinho de uma pincelada, que tem um pedacinho do espinho ali. Aí, você vem com o pincel zero colocando o espinho, que fica aqui, ó, sempre pra trás. Nessas aqui mais sumidinhas, eu nem vou colocar. Eu vou colocar mesmo aqui no meio, no centro. Ou então, você só vem assim, ó, com o pincel sujinho. Só fazendo um pontinho. Isso. Eu vou dar uma adiantada aqui, porque eu quero fazer com você essas bolinhas do meio e essas duas folhas. Então, eu vou terminar esse pedaço aqui, as pinhas e as fitas. Olha como está ficando. Terminei aqui a fita, terminei as duas pinhas e já adiantei essas duas folhas. Agora, nós vamos fazer estas duas. Já coloquei o verde maçã e agora nós vamos com o verde pântano. Primeiro, nesta que ficou por trás daquela. Então, esse cantinho aqui vai ficar bem escuro, dividindo mesmo. Agora, eu coloco aqui, ó, em volta dessa bolinha.
E agora já tô pronta para fazer o risco do meio. E as ranhuras que ficaram aqui para baixo. 2 ranhuras. Aproveito esse pincel sujinho de tinta e venho aqui, ó, nesse espinho e coloco uma pincelada para dentro. Na outra, eu vou fazer assim. Primeiro, aqui embaixo, onde tá por trás das bolinhas. Segundo, puxo a pincelada do meio. Terceiro, eu tenho 2 ranhuras pro lado de baixo também. E depois, ali, ó, uma pincelada com o verde mais escuro, que é o pântano. E pronto para receber o marfim. O marfim que a gente coloca e às vezes ele é absorvido. Aí a gente tem que reforçar mais um pouquinho. Aqui eu vou colocar algumas pinceladas paralelas com essa linha de verde pântano. Vou puxar para lá, para cima, eu já vou deixar em excesso, porque quando secar ele não vai desaparecer. Aí eu coloco aqui, ó, desse lado e puxo para dentro. Ponta. Você viu que vai ficar escuro, claro, escuro e claro. Essa é uma fórmula para fazer folha. Desse lado, eu já vou começar com o meu marfim aqui, porque eu quero separar essa folha desta. Então, isso é bem importante. A luz e a sombra. Coloquei praticamente todo lado. Agora, eu vou colocar aqui um pouco no meio e vou puxar pro outro lado. Viu que eu tô trabalhando com excesso, tá ficando bem gordo de tinta. E mesmo assim, sumindo, eu coloco mais depois. Porque esse tecido aqui, ele é bem fofo, ele é bem grosso. Absorve bastante. Aqui eu vou fazer o espinho. Aqui outro espinho. Fazer o contorno aqui em cima da fita, linha do meio, ranhuras, aqui o espinho. Nesse caso aqui eu vou fazer com o marfim, já venho para essa outra aqui, o espinho. Aqui também eu já posso fazer com marfim, tá? Por cima da outra parte que tá escura. Ranhuras pro lado de lá. Aqui eu posso fazer com o pântano, um pedacinho aqui, um espinho ali. Aqui eu vou pôr o espinho com marfim, e um pontinho aqui. E aqui também, um pouquinho de luz. Que deu, agora eu vou preencher todas as bolinhas, porque eu tenho bem definido o risco, então eu não preciso ter medo de preencher, porque os riscos vão aparecer. Assim que eu termino de preencher, eu enxergo direitinho quem tá por cima e quem tá por baixo. Preenchido, pego o meu pincel número 2, o verde pinheiro, bem pouquinha tinta. Vamos começar por esta. Eu vou deixar ela embaixo daquela. Então, eu faço um pouquinho de sombra assim, curvo. Porque esta ficou inteira. Aqui tá molhado, então eu vou pôr o pratinho aqui para eu tirar o excesso da tinta. Só um pouquinho, eu vou fazer o sorriso aqui. A próxima, esta, eu vou deixar também ela por trás. Olha como a gente tem que colocar a sombra de forma que falte um pedaço. Um pouquinho de sombra aqui. E pronto. Agora, essa aqui de cima, ela tá por trás das duas. Aí, eu vou pôr um pouquinho de sombra aqui, ó. Eu não tô colocando essa sombra no contorno, é um pouquinho pra dentro.
Agora, eu vou fazer esta aqui. Ela tá por cima desta, mas ela tá por trás desta, tá por trás desta e tá por trás daquela. Olha como fica a forma dela. Eu vou pôr aqui um pouquinho de sombra. Agora, eu vou fazer essa daqui. Eu vou deixar ela por trás desta. Agora, eu vou colocar, puxando daqui, ó, eu faço redondinho, uma sombra. Aí, esta aqui, eu vou deixar ela por trás daquela e por trás desta. E faço um pouquinho de sombra, puxando aqui redondinho. Agora, entre estas duas, eu vou deixar esta por cima daquela. Isso quer dizer que eu vou pôr um pouquinho de sombra nesta aqui. E já puxo aqui, ó. Essa que ficou por cima em todos os lados, eu vou pôr um pouquinho de sombra arredondado aqui, assim. Agora, eu lavo meu pincel e volto com o vermelho vivo. Com um pouquinho de tinta, eu vou acertando os contornos, suavizando as sombras. Lembrando que as bolinhas são bolinhas, então elas precisam ficar redondas. E depois, aqui, o glitter vai fazer o contorno. Mas se eu tenho a luz e a sombra no lugar certo, elas vão ficar bem redondinhas. E com relevo, parecendo alta. Se em algum lugar não ficou bem certinho, você pode vir com o pincel zero, um pouquinho do verde pinheiro, que é a sombra que a gente usou, e você pode fazer assim, ó, um contorninho. Aí depois, você vem com o pincelzinho 2, passa bem em cima, suavizando. Aí você já tem a sombra bem certinho. Agora eu vou colocar aqui os pinguinhos. Eu não gosto de colocar o pinguinho bem no meio, mas também não podemos colocar muito na borda, na beiradinha. Então, ache um lugar entre o meio e a borda. E não em cima da sombra. Tem que ser na área que tá vermelho vivo. Trabalho concluído. Você pode usar num pano de copa, você pode usar num trilho, você pode usar numa toalha de chá, como é o caso desse. Eu vou repetir do outro lado. Esse risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br ou no link na descrição do vídeo. Para você que me apoia financeiramente, muito obrigado e até o próximo vídeo.